Caríssimo irmão, caríssima irmã, graça e paz na sua vida. Aqui estamos para juntos meditarmos a palavra de Deus, a palavra que cura, que liberta, que salva, renova, restaura, revigora, fortalece e anima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de 15 a 20. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles se aproximam de vocês, disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vocês os reconhecerão pelos frutos deles. Acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de cardos? Toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore ruim produz frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore ruim dá frutos bons. Toda árvore que não dá frutos bons é cortada e jogada no fogo, de modo que vocês os reconhecerão pelos frutos deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, palavra de poder e de autoridade. O Senhor Jesus chama a atenção minha e de vocês, assim como chamava dos apóstolos de seu tempo. Cuidado com os falsos profetas. Sim, caríssimos irmãos e irmãs, porque os falsos profetas, eles não viviam aquilo que praticavam, eram como que fariseus. Eles cuidavam de atrapalhar os profetas da época do Antigo Testamento, enquanto os verdadeiros profetas anunciavam o reino de Deus, anunciavam a paz, a justiça, a forma de como julgar, a forma de como cobrar os impostos. Havia os falsos profetas que denunciavam a ação dos bons profetas, dizendo que eles não eram representantes de Deus. Portanto, eram que pedras nos pés dos bons profetas. E diz aqui a interpretação muito linda do evangelho de hoje. No Antigo Testamento, os falsos profetas eram o tormento dos verdadeiros profetas de Deus. Prometiam o que não podiam cumprir. Eram complacentes com os vícios humanos, em vez de corrigi-los. Está vendo? Enquanto os bons profetas anunciavam a justiça, a paz, o erro do povo de Israel, vinham os falsos profetas dizendo: não, está tudo certo, é assim mesmo, viva livre, faça o que quer, tenha a liberdade que você quer. Então eles atrapalhavam os profetas de Deus. Os falsos profetas não faltarão nas comunidades cristãs da época de Jesus, assim como na época de hoje. Os falsos profetas, contra os quais Jesus previne seus discípulos, são pessoas mal intencionadas. É isso, amado irmão. Ainda hoje há falsos profetas. Quantas religiões pelo mundo não existem de pessoas que pregam a palavra de Deus com fim unicamente econômico, que usam da palavra de Deus para que você seja ludibriado? Eles te enganam, eles armam armadilhas para que o povo de Deus caiam nelas e sejam nelas aprisionadas. Muitos pecadores, muitos anunciadores do evangelho, muitas pessoas que se dizem de Deus, colocam cabresto nos fiéis que vão às suas igrejas e as prende aqui, segura e não deixam elas sair da igreja, não deixam elas sair das suas comunidades, porque estas pessoas são falsos profetas. Embora digam que anunciam o evangelho, embora digam que anunciam a palavra de Deus, mas elas querem que você fique do lado delas, enquanto você, que é justo, busca viver uma justiça, é honesto,
tem suas dificuldades, mas esses falsos pastores não deixam você sair e ir para outra igreja, e ir para outro convívio. Por quê? Porque eles querem te ludibriar. Porque você é dizimista, você paga o dízimo, você ajuda a sua igreja, e esses falsos pastores estão preocupados muito com a arrecadação que eles vão fazer. E pensam na arrecadação que vai cair se você deixar a sua igreja, você deixar onde você está convivendo com seus irmãos. É necessário cada um ficar atento aos frutos que produzem esses profetas. Se forem gente do bem, farão o bem, assim como Jesus disse. Se não forem do bem, eles serão como que balões portadores de vento. Por quê? Os balões portadores de vento, o que eles fazem? Leva as pessoas para qualquer lugar, de um lado para o outro, sem rumo, sem direção, sem norte. Não necessariamente estão levando para o Senhor Jesus. A advertência que Jesus faz aos Antigos Testamento, ele faz para os dias de hoje, para pregadores, para anunciadores do reino, para sacerdotes, para bispos, para padres, para tantas outras pessoas de várias denominações que anunciam o reino de Deus. Quem anuncia o reino de Deus, mas não tem frutos de justiça, não tem frutos de sabedoria, que enganam o povo, estes vão cair, porque o Senhor conhece a vida de cada um deles, a minha, a vossa e a de todos nós. Não podemos enganar os inocentes. E os inocentes são as pessoas que não têm condições de discernir o que os falsos profetas fazem. Mas é um apelo a todos os cristãos, mais do que uma doutrina, que se deve conhecer. O cristianismo é uma forma de vida. Então, cabe aqui a pergunta: quais são os frutos que estou produzindo para o reino de Deus? Por que esta pergunta, Francisco José? Porque Jesus fala dos bons frutos. Jesus fala que pelos frutos que produzimos, se são bons, sabereis que somos uma árvore boa. Se não produzimos bons frutos, não seremos árvores boas, e sim árvores más. Então fica a pergunta de hoje, neste evangelho. Qual é o fruto de justiça que eu, que você, que nós estamos praticando? Qual é o fruto? Qual é o fruto que nos leva a Deus? Se eu viver uma vida desregrada, se eu viver uma vida fora da palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus pode ser mais um motivo para minha condenação e não para a minha libertação e a libertação dos meus irmãos. Pensemos nisso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquemos unidos no amor do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.